Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos lá para mais uma aula de história, por favor. Tia Luciana, qual é a página? Abram aí o livro de vocês, por favor, na página 110, tá? Por gentileza. Olha, no capítulo anterior, a gente estudou as transformações que ocorreram nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e as estratégias usadas para combater a expansão socialista. Nesse capítulo, a gente vai estudar como o comunismo rompeu com as fronteiras da União Soviética e se propagou pelo leste europeu e pela parte aí da Ásia, tá bom? Vamos lá? Expansão comunista. A Revolução Russa de 1917 deu início a um modelo de governo revolucionário fundamentado na organização dos trabalhadores, sob a liderança do Partido Bolchevique, né? Não sei se vocês se recordam, mas havia os bolcheviques e os mencheviques, né? Os bolcheviques significa a maioria, tá? Os bolcheviques eram as pessoas que integravam o partido que era liderado por Lenin, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Com o passar do tempo, essa liderança foi distanciando-se das classes trabalhadoras, tomando para si o poder das decisões, instalando-se uma classe política dominante, tá? Aqui nós temos o governo de Lenin, como vocês já têm conhecimento, né? Era muito ditatorial, com um forte totalitarismo. Isso quer dizer o que, tia Luciana? Que todas as decisões eram fundamentadas no Lenin, tá? Então, tudo deveria passar por ele primeiro, antes de se tornar realidade, se tornar prática, e ele que ditava o que poderia ser feito ou não, tá? Após a morte de Lenin, em 1924, houve uma disputa pelo poder dentro da alta cúpula do Partido Comunista. De um lado estava Liev Trotsky, bolchevique, tá? Fundador do Exército Vermelho e comissionário de guerra. De outro, Joseph Stalin, secretário-geral do partido. Cada um tinha uma concepção de rumos da revolução. Trotsky defendia a necessidade de estendê-la imediatamente para todos os países. Já Stalin, ele defendia a tese da consolidação do socialismo primeiro na União Soviética, depois no exterior, tá? Lenin que morre em 1924 e diante aí desse panorama, há uma disputa, tá? Entre aí o Partido Comunista, quem iria liderar, tá? Aí, nesse momento, entra Lev Trotsky, tá? E, do outro lado, Joseph Stalin, tá? Cada um com suas próprias concepções, com suas próprias ideias, tá? Mas tendo aí aí o comunismo como a visão maior, tá? Trotsky, ele queria, né, ele idealizava que o comunismo, né, ele deveria eclodir, digamos assim, rapidamente no mundo todo. Já Lenin, né, digamos que ele seria um pouco menos idealizador, entre aspas, né? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre Stalin, né? Aí, digamos que ele foi um menos idealizador, entre aspas, né? Por que, tia Luciana, que a senhora está falando isso? Porque ele pensava em consolidar aí o socialismo, a princípio na União Soviética, para depois aí haver essa difusão aí do socialismo, tá? E posteriormente aí do comunismo. A disputa foi vencida por Stalin,
tá? E o novo líder passou a governar o país de forma personalística e autoritária, aplicando um regime totalitário, ao mesmo tempo que o tornou em uma potência industrial e militar, tá? Aqui, na Rússia, nós temos aqui um poder, né, um regime totalitário, autoritário, né, que tem aí como o líder do país, do partido, né, aí um ditador nato, assim como se teve lá na Inglaterra, tudo bem? Aqui no Brasil também, né, durante a Era Vargas, certo? E vamos falar agora sobre o governo de Stalin, vamos lá? Assim que assumiu o poder, em 1928, Stalin anunciou o chamado Primeiro Plano Quinquenal, que tinha como principais objetivos a coletivização da agricultura e a industrialização. Stalin e seus aliados acreditavam que a criação de fazendas estatais e cooperativas agrícolas, somadas à mecanização e ao uso de fertilizantes e de agrotóxicos, aumentaria a produtividade no setor de alimentos. Em sua concepção, essas medidas viabilizariam a migração de parte da mão de obra para o meio urbano, o que seria fundamental para o processo de industrialização do Estado soviético. Tal processo privilegiou a construção de grandes fábricas e fundições, além de volumosos investimentos em tecnologia, principalmente militar. Meus amores, a gente está falando sobre o comunismo, tá? Mas não há como falar de comunismo sem antes falar de socialismo. Marcia Luciana, o que é isso? Qual a diferença, afinal, entre socialismo e comunismo? Vamos lá descobrir? Meus amores, o socialismo, ele é implementado em uma sociedade apenas como uma etapa para alcançar o comunismo. Tia Luciana, o que a senhora quer dizer com isso? Que o socialismo é uma fase inicial para a consolidação do comunismo, tá? O comunismo é um estágio mais avançado de socialismo. Então, tia Luciana, o que a senhora está querendo dizer? Meus amores, eu estou querendo dizer para que um país ele se torne comunista, primeiramente ele deve passar por essa primeira etapa, por esse primeiro estágio, que seria o socialismo marxista, tá? Só que os dois têm o mesmo objetivo. O socialismo e o comunismo, eles têm o mesmo objetivo. Só que o comunismo é algo macro, digamos assim, tá? Os objetivos são quais? Acabar com o capitalismo, né? Com certeza, porque o capitalismo é o oposto do socialismo, e também, né, trazer a falsa ideia de igualdade, abolindo as classes sociais. Em um país socialista, não há classes sociais, não há pobre, não há ricos, todos ali estão ali no mesmo patamar, tá? Já o comunismo, ele é uma utopia idealizada por Karl Marx. Tia Luciana, o que é utopia? Utopia, meus queridos, é um pensamento, uma ideia, um sonho difícil de se alcançar ou até mesmo impossível de se atingir. Karl Marx, ele imaginou que um dia poderia existir uma sociedade sem classes sociais, né? Onde todos teriam a mesma oportunidade, haveria uma igual distribuição de bens e de riquezas, né? Algo que é totalmente oposto ao capitalismo,
né? Vocês já sabem, no capitalismo nós temos o capital, o dinheiro como principal fonte, né, de riqueza, de riquezas, de prosperidade. Então, em um mundo, em um país capitalista, o que manda é o dinheiro, né? Só que Marx esqueceu que o ser humano ele possui uma natureza que não permite que uma sociedade comunista possa existir, tá? Aliás, ela pode até existir, mas não vai progredir, tá? A princípio ali pode ter uma progressão e tal, né? Só que está tendenciosa a falhas, a fracassos, tá? Karl Marx, ele se esqueceu que o ser humano é competitivo, né? E em uma sociedade comunista, vai em desencontro com a própria natureza humana. Por quê, Luciana? Porque na sociedade comunista, é dividido os bens e as riquezas igualmente, tá? Todos são iguais, todos têm a mesma oportunidade. Isso vai de desencontro com a nossa natureza humana, né? De competitividade, de querer ser melhor, tá? O socialismo, né? É uma etapa, como a tia falou, para chegar ao comunismo, né? E tem um governo muito autoritário, como vocês puderam ver, né? Que o governo de Stalin, um governo autoritário, totalitário, ditatorial, né? Que tem como principal objetivo mudar a sociedade nos moldes marxistas. Então, o socialismo, ele tem aí essa ideologia, tá? De mudar a sociedade aí nos patamares, aí nos pensamentos, nos moldes de Karl Marx, tá? Nos moldes marxistas. Então, para finalizar, o comunismo é a fase final das ideias de Karl Marx, tá? Onde o capitalismo, ele não existe, ele é totalmente, completamente extinguido, tá? Onde o Estado não é mais necessário para fazer a divisão desses bens, tá? Lá, em uma sociedade socialista ainda há Estado, mas segundo Marx, das ideias marxistas, a sociedade ela iria evoluir tanto de uma forma, em uma medida, em uma dimensão que ela iria chegar ao comunismo. No comunismo é a fase final, tá? Desse pensamento de igualdade e não há mais necessidade de Estado, tá? Aí, nesse patamar aí, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos uma foto, tá? De Lev Trotsky à esquerda e Joseph Stalin à direita, aí no ano de 1917. A industrialização soviética. A maioria da população soviética era formada por operários e camponeses que recebiam baixos salários. Os operários da indústria lidavam cotidianamente com altas metas de produtividade que se não fossem cumpridas, poderia resultar na acusação de agirem como inimigos da nação. Nesse caso, poderiam ser julgados, até mesmo enviados aos campos de trabalhos forçados. O resultado de ações como essa foi um grande crescimento da economia, que tornou a União Soviética uma potência industrial, tá? Meus amores, a Rússia, ela era basicamente aí formada por operários e camponeses, né? E esses operários e camponeses, eles se uniram para reivindicarem os seus direitos, tá? Aí eclodiu a Revolução Industrial, a Revolução Russa em 1917, tá?
Aí, meus amores, aqui os operários, eles passavam por altas pressões psicológicas, por pressão física, eles se forçavam muito fisicamente aí nos seus trabalhos, porque eles tinham metas a serem alcançadas, tá? Muitas vezes nem eram cumpridas. Só que essa imposição de metas de produtividade nas alturas fez com que a União Soviética ela fosse aí uma grande potência industrial. Durante a década de 1930 e 40, a industrialização possibilitou a produção de armas e a resistência à invasão da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O objetivo de Stalin era mostrar ao mundo a possibilidade de obter desenvolvimento econômico sob um regime socialista. Com sua morte em 1953, a situação geral da economia na União Soviética começou a deteriorar-se. Por trás da fachada de progresso contínuo estavam as contradições sociais, os problemas econômicos e a luta pela sucessão no poder. Tia Luciana, a União Soviética, ela através dessa produtividade aí lá nas alturas, né, dessas altas metas a serem alcançadas nas indústrias, pelos trabalhadores, pelos operários, fez com que a União Soviética, ela se tornasse industrializada, um país que produzisse muitas armas, né, que fosse forte belicamente na produção, que fosse referência na produção bélica. Sim, meus amores, fez sim, tá? Só que por outro lado, tinha aí, digamos que era uma fachada, porque também tinha os problemas econômicos, tá? Tinha as contradições sociais, né? Como a tia falou, Lenin, ele governava de forma muito ditatorial, tá? As pessoas sofriam muita opressão. Aí nessa foto nós temos um cartaz soviético de 1930 sobre o plano quinquenal. Nele lê-se: estamos no limiar de mudar de uma nação agrária para uma nação industrial. Depois da morte de Stalin, tá, em 1953, e de intensa disputa pelo poder soviético, Nikita Khrushchev subiu ao poder, buscando melhorar as relações entre a União Soviética e o bloco capitalista. Ele pôs em ação uma política externa que ficou conhecido como coexistência pacífica. Desse modo, em vez de realizar as reformas necessárias para recuperar a economia, ele tornou o país cada vez mais dependente dos recursos disponíveis no mercado mundial, tá? Então aí, após a morte de Lenin, surge aí o Nikita. O Nikita aí, ele tem umas ideias de coexistência pacífica, tá? Ou seja, aí de uma união, né, aí de melhorias nas relações aí entre a União Soviética e os países pertencentes ao bloco capitalista. No 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, realizado em 1956, Khrushchev denunciou as mentiras e os abusos do governo de Stalin, com a violação dos princípios socialistas, o culto à personalização, os expurgos, tá? Que foi uma violenta campanha aí de repressão política contra o capitalismo, e a desastrosa política econômica. Esse processo ficou conhecido como desestalinização, tá? Aí, nós temos aí o Nikita, ele vem denunciar aí tudo que havia por trás do governo de Stalin, que aparentemente, né, de fachada, havia o progresso, havia a União Soviética aí como uma potência industrial,
né, como uma grande um país que fosse potência aí também na produção bélica, né? E aí ele vem colocar em questão aí a violação dos princípios socialistas, né? Que se baseiam na igualdade. Aí tem a violenta repressão e ele vai deixar jogar isso, tá? Aí no Congresso aí do Partido Comunista da União Soviética, tá? Com as reformas internas feitas por Khrushchev, estabeleceu-se um clima de moderada liberalização na União Soviética, o que contribuiu para que alguns países descontentes com o domínio soviético buscassem autonomia política. Depois a gente vai ver mais um pouco sobre isso, sobre essa autonomia política aí, sobre essa, digamos, descentralização aí, fugir um pouco aí dessa união com a União Soviética, tá? Alguns países, eles se sentiram aí descontentes com os ideais de Nikita Khrushchev, tá? Aí com essa coexistência pacífica, com essa delação aí sobre a forma com que o governo Stalin havia governado, tá? Meus amores, aqui nós estamos terminando mais uma aula e até daqui a pouco com mais uma de nossas aulas de história, tá? Beijinhos e até daqui a pouco.